Amém. Sem mais delongas, vamos lá para Josué 6, amém? Aleluia, Jesus. Amém. A Bíblia diz aqui em Josué 6, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Amém? Jericó, como foi pregado aqui, era uma cidade fortificada. Então, Jericó significa fortaleza. Fortaleza. E nesta noite, é o último dia, nós vamos falar sobre fortalezas na nossa mente e na nossa alma. Amém? Fortaleza. Aleluia, glória a Deus. Aqui então, você pode abrir comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5. Aleluia, Jesus. Amém? Acharam aí? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda o quê? Desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Vamos repetir esse pedacinho. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa para a nossa submissão. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, pensamentos. Aleluia. Pensamentos. Na nossa batalha contra o mal, nós temos que usar armas espirituais. Quando Deus deu a ordem ali para Jericó, para Josué, né? Ele disse que era para eles rodear a cidade, né? E ninguém poderia falar. Somente no último dia que eles poderiam dar o grito. E hoje você vai dar o seu grito, amém? Seu grito de vitória. O Senhor já derramou a vitória sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? Mas nós precisamos de zelar, de proteger a nossa mente, o nosso pensamento, proteger o nosso coração, né? Porque Deus, Ele nos deu uma promessa, nos deu uma palavra. Aqui em Jericó, Ele fala aqui no versículo 2, então diz o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Então aqui ele fala que ele entregou. Quem que estava entregando? Quem estava entregando era o próprio quê? Deus. Alguém podia pôr essas crianças lá em cima, né? E os maiores olhando os menores. Então havia uma palavra. E tem uma palavra acerca da minha vida e acerca da sua vida. Embora o Senhor tenha te entregado
a bênção, né, você não pode ficar parado, nem desleixado com a sua vida espiritual. Nós precisamos agora guerrear mais, orar mais. Ora, Deus havia entregado a bênção para Josué, eles estavam com pé na terra da promessa que Deus havia prometido para eles. Todas as nossas bênçãos, elas precisam ser conquistadas. E a gente conquista a nossa bênção no espiritual. A gente traz o céu para a terra. E depois que você recebe essa bênção, você precisa vigiar. Vigiar, porque nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Porque Satanás, ele tem poder. Nós também não podemos superestimar o nosso inimigo. Porque o nosso Deus tem todo o poder. Está na mão de Deus. Então, no momento que você venceu, no momento que você recebeu a vitória, eu sei que muitas pessoas aqui têm recebido a vitória, têm recebido a promessa de Deus, né? Esses dias eu pedi para Deus me dar filhos espirituais. E eu estou fazendo campanha com a irmã lá do outro lado do oceano. E ela reconciliou, gente. A promessa. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso cobrir mais a vida dela, eu preciso cobrir mais a minha vida, eu preciso orar mais. Porque o inimigo das nossas almas, ele não vai ficar quieto. No momento que você está descansado, após você receber a sua bênção, aí ele vai esperar uma ocasião oportuna para poder te contra-atacar. Você sabia disso? Ele vai esperar uma ocasião oportuna, porque você é escolhido, você é escolhida, você é uma serva, um servo de Deus. E o nosso inimigo, ele está de olho em nós. E ele não para, ele trabalha dioturnamente, de dia e de noite, para te roubar a sua alegria, para te matar. O propósito dele é nos destruir. Ele quer destruir. E principalmente matar o seu sonho. Então ele quer matar o seu sonho. Então, amados, aqui você vai para Efésios agora 6. Oh, Jesus, toma conta, Pai. Eita glória, é porque vai ser muita bênção despejada nesse lugar, você crê? É muita glória descendo, muita glória subindo. Aleluia, glória a Deus. Eita glória, né? É hoje que nós vamos dar um coice nessa muralha. Aleluia. Então, as maiores armas do diabo que ele usa é o engano, gente. É o engano. Ele te engana, porque ele fala, né, na nossa mente. Eu acredito que tanto a pastora Deuseni como a pastora Valdirene devem ouvir muitas coisas. O inimigo mente, ele mente. Ele mente para a gente e você acaba concordando com aquela mentira de Satanás. Ele acaba te tirando a paz por fazer você concordar com aquilo que ele está falando na sua mente. Está dizendo para você que você não vale nada. Está dizendo para você que você não vai conseguir. Está mentindo para você que determinada causa não tem saída. Determinada doença não tem cura. Ele mente na nossa mente. O que a gente tem que fazer para ajudar o inimigo é só acreditar. Mas se você for alicerçado com a palavra de Deus, você vai crer naquilo que a Bíblia diz a respeito de você. Você não está vendo. Os israelitas ali, eles não estavam vendo nada. Estavam rodeando. Estava parecendo uma brincadeira. Rodeando e nada acontecia. A muralha estava lá. A dificuldade estava lá.
Quantas vezes isso não acontece na minha e na sua vida? A gente está orando, pagando preço, fazendo campanha, e o problema ainda continua. E o inimigo lá, ó, falando na nossa mente, né? Então, eu penso que não foi fácil a batalha que esses israelitas enfrentaram. Por isso, a ordem de Deus era não falar. Porque vai com a pessoa, fale, esse negócio não vai dar certo. Essa muralha é grande demais. Essa dificuldade está enorme. Se alguém fala e outro escuta, vai concordar na mente, naquilo que está vendo. Nós somos um povo que vive pela fé. Você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver. É bem diferente, né? Nós temos que crer. Nós somos um povo que não anda por vista. Nós somos um povo que anda pelo que nós cremos, não pelo aquilo que nós estamos sentindo. Porque você vai sentir dor, você vai sentir tristeza. Mas você tem que crer aqui, ó, lá no fundinho, eu creio que esse quadro vai mudar. E eu não vou parar. Enquanto Deus não me der a ordem para parar, eu não vou parar de orar. Eu não vou parar. Aí que você tem que orar mais, porque quando vier a dúvida é a ausência de fé. Quando vier a dúvida, você ora mais. O dia que você não quiser guerrear, guerreia mais. Porque Deus já te entregou sua vitória. Ele já te entregou. E você vai dar o seu grito da vitória. Então, amados, a arma maior do diabo é o engano e a morte espiritual. Morte espiritual. Abra lá para Efésios 6. Aleluia. Eu notei aqui, hoje foi difícil para mim preparar essa palavra. Foi muito difícil. Mas Senhor, eu vou pela fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Efésios 6. Você foi abençoado. Amém? Quem crê que foi abençoado aqui? Dá um glória. Aleluia. Então aqui, ó, Efésios 3, capítulo 10, está dizendo assim. Aleluia, Jesus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecido. Agora você vai precisar ser mais resistente, porque o contra-ataque vem logo após uma vitória. Você precisa ser fortalecido no Senhor e na força dele. E o Senhor disse em Apocalipse 3, dizendo, ele fala que nós não temos força nenhuma. Ele fala, você tem pouca força. Nós temos pouca força, porque a nossa força, ela está no Senhor. Então, por isso que nós precisamos da força dele, para que a gente possa permanecer naquele propósito. Permaneça no propósito. Permaneça naquilo que Deus te falou. Permaneça, fica na posição que Deus te chamou. Aleluia. Olha, ele fala, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar o quê? Firme contra as ciladas, porque as ciladas elas vêm, principalmente depois de uma vitória. Então fica firme, porque a nossa luta não é contra... É contra quem? A nossa luta é contra quem? É contra o diabo. A Bíblia fala assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados. Então, se você está com problema com algum tipo de pessoa, não adianta orar para que ela suma. Não adianta orar para a pessoa sair da igreja. Não adianta fazer essa oração, porque às vezes o inimigo coloca outra pior. A nossa luta é contra o diabo. A nossa luta é contra ele. É contra o principado, potestade, força dominadora deste mundo tenebroso.
contra as hostes espirituais da maldade. Não adianta eu ficar chateado com A, com B, com C. Não adianta eu ficar chateado com louvor, com a palavra. Não adianta, porque o inimigo levanta outro pior. Porque essa luta não é contra sangue e carne, é contra principado e potestade. Não adianta brigar com o marido, com a esposa, não adianta. Então nós precisamos guerrear não com as armas naturais, mas com as armas espirituais. Aleluia! Espirituais. Porque senão acaba que um mata um, outro mata outro, e não fica ninguém no mundo. Porque todos nós temos problemas, temos dificuldades, somos falhos. E as pessoas vão errar conosco, nós vamos errar com as pessoas. Então investe toda a sua raiva no inimigo, porque é culpa dele. Você entendeu? Amém? Então aqui, eles venceram. Qual que é a nossa tarefa? Todos que vieram aqui, trouxeram uma palavra, que não tem como fugir dessa palavra. Como que a gente vence essa guerra? Né? Qual é a nossa tarefa nessa marcha da vitória? Qual era a tarefa dos israelitas ali na marcha da vitória? Eles tinham que obedecer. A nossa tarefa: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você está entendendo como é que estava o mover aqui? Ele estava colando a palavra, né? Foi difícil. Então ele fala que... Está até difícil até agora. Aleluia, Jesus. Ele fala assim, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura é uma vestimenta. A armadura é uma roupa de guerra. Os soldados romanos vestiam essa vestimenta de guerra. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de uma arma espiritual. Então, esses dias uma pessoa sonhou comigo, né? E disse que eu estava sem uma parte, estava visível uma parte do meu corpo, que faz parte da armadura da justiça. A arma da justiça, né? A couraça da justiça. É porque alguém estava falando de mim, usado pelo inimigo. Então eu estava sem essa armadura da justiça. E aí qual foi a minha oração? Senhor, eu fui justificada pelo sangue de Jesus. Eu tomo posse dessa armadura. E Deus usou uma pastora para falar. Olha, tive um sonho assim, e assim, e assim. Então Deus usa as pessoas para nos ajudar, para nos abençoar. Entenderam? Então, amados, o capacete da salvação estáis, pois, firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer o quê? Firme de novo. Depois de uma vitória, permaneça firme. Firme na palavra, firme, inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E o Senhor é o quê? Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então se apegue nessa palavra da verdade sobre a sua vida.
Porque se você estiver sem essa vestimenta da verdade, toda a armadura cai, porque é o cinto da verdade. O cinto segura toda a armadura. Ele ajusta a armadura, a verdade da palavra de Deus. E é por isso que nós não podemos mentir e nem crer nas mentiras de Satanás. Então, se nós estivermos sem essa armadura da palavra da verdade, toda a armadura não vai se segurar. Porque a nossa arma, ela tem que segurar na verdade. Vestido da couraça da justiça, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Né? Quando você estiver passando por algum tipo de injustiça, né? O que você vai fazer? Recorrer a Deus. Senhor, eu sou lavado e remido com o sangue de Jesus. E eu fui justificado na cruz. Na cruz, o Senhor levou o meu pecado. E agora eu sou considerado justa. Comece a orar dessa forma. Comece a orar da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Uma vez que você está sem esse evangelho da paz, você vai brigar com todo mundo. Todo mundo, se sonhar que está sem sapato, pode ser que vai haver alguma contenda aí na sua vida, na sua casa, né? Então você vai calçar com os calçados da preparação do evangelho da paz, porque nós fomos chamados para ser pacificador, né? Nós não podemos levar contenda, né? Nós não podemos criar intriga. Então nós temos que levar a paz de Cristo, porque o príncipe da paz está dentro de você. Aleluia! O príncipe da paz está dentro de você. Embraçando sempre o escudo da fé. Esse escudo da fé, ele é importante porque o escudo, não sei se vocês viram filme de guerra, o escudo da fé, ele cobre todo o corpo, porque a cabeça tem um capacete, né? Então, o escudo da fé, ele vai cobrir todo o seu corpo, porque o inimigo, ele vai lançar dardo, ele vai lançar setas, né? Aonde que você, às vezes, fica mole, você não sabe por que você ficou mole, sonolento, né? O corpo está ruim. De uma hora para outra, o corpo fica ruim. A pessoa fica tipo lerda, né? Parece que acordou, parece que está meia parada. Isso é um dardo, né? Um dardo inflamado do maligno, né? Uma dor. E o dardo, muitas vezes, pega na mente, né? Então, o dardo inflamado do maligno, e ele vai inflamando. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Proteja a sua mente com a palavra de Deus. Proteja, né? Saiba que não tem como você concordar com as mentiras do inimigo. E muitas das vezes a gente concorda. Todo pensamento negativo que vem na sua mente não é seu. Esses pensamentos negativos é do inimigo. Ele que lança. Isso são chamados setas do inimigo. É todo pensamento maligno, pensamento imundo. Isso são setas do inimigo. E ele vem para sua mente, às vezes sua mente. Às vezes tem pessoas que estão com a mente suja, com a mente imunda. E pessoas que xingam muito, porque tudo que a boca fala, está cheio o coração. Quando a pessoa reclama muito, xinga muito, você percebe que a mente está suja. A caixa d'água está suja. Não adianta trocar torneira.
tem que lavar a caixa d'água, para que o Senhor jorre a água dele ali, na caixa d'água. A água dele, ela limpa, ela purifica, e nós precisamos fluir de dentro para fora, de dentro para fora. Então nós não adianta trocar a torneira, temos que substituir tais pensamentos pela palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, né? Temos que viver dando fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito que Deus vai procurar, fruto digno de arrependimento que Deus vai procurar em nós, né? Fruto digno, aleluia, glória a Deus. Eu quero te mostrar aqui, vamos terminar aqui essa palavra. Tomai também um seixo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada, porque ela vai cortar, ela vai separar a alma do espírito, né? Até hoje nenhum cientista inventou uma máquina, nenhum mecanismo que separa a alma do espírito, porque a alma, ela está ligada à nossa carne. A nossa carne não quer orar. A nossa carne, ela quer só as coisas boas. Na verdade, a carne quer só safadeza, gente. Só safadeza. Não é verdade? A carne quer safadeza. A carne gosta disso. Só safadeza. Mas a Bíblia fala que o Espírito está pronto. Está lá te esperando. Mas a carne, ela é fraca. A carne é fraca. A carne não gosta de jejuar. A carne não gosta de orar. Isso faz parte da alma. O que vai dividir? Vai cortar, separar a alma do Espírito? É a palavra de Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus 4 que a palavra é como espada de 2 gumes, que separa, junta, medula, e ela é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Então a palavra é que nos lava. Nós somos lavados pela palavra. Certa vez o Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, né? Todo ramo que estiver em mim, esse dará fruto, fruto digno de arrependimento, fruto do Espírito. Aquele que não está em mim, eu vou cortar. Aquele que estiver em mim, eu vou podar, para que dê mais fruto ainda. Aí ele vira para os discípulos e fala: vós estáis limpo pela palavra de Deus. Pela palavra limpa, né? Então, veja bem aqui. Ai, cadê? Estou acabando, viu, gente? Veja bem, isso aqui vocês todos conhecem, eu também conheço, mas nós precisamos viver isso aqui, praticar isso aqui, porque se nós praticar isso aqui, nenhum inimigo vai arrancar a bênção de você. Amém? Essa bênção vai prevalecer. Amém? Então aqui ele fala, com todo o quê? Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo, amados. É todo o tempo. Depois de uma vitória, você vai orar todo o tempo. Todo o tempo no Espírito. Mas é só orar? Não. E para isso o quê? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Além de você orar por você, além de você vigiar, o que nós temos que fazer? Suplicar pelos irmãos, orar uns pelos outros. E o apóstolo Paulo ainda falou, né? E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra
para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Ele estava preso, estava pedindo para que todos os discípulos dele orassem para ele, para que Deus usasse ele com ousadia. Ele não estava nem um pouco preocupado com o que ele estava passando. Ele estava preocupado com o outro. Estava preocupado com outras pessoas, né? Então aqui, para a gente terminar, você vai vigiar e orar pelos servos de Deus, para que Deus nos use os homens de Deus, para que a palavra de Deus seja conhecida. Amém? Eu quero te mostrar aqui um momento favorável que o inimigo agiu. Abra lá em Marcos 6, vou dar só essa referência aqui. As outras duas acho que vocês sabem, né? Marcos 6. Aleluia. Marcos 6, versículo 21. Depois eu volto para o primeiro. Vamos para o 14, versículo 14, para vocês entenderem como que o inimigo age. Para te atacar, ele vai esperar uma ocasião oportuna. Por isso que nós temos que vigiar. Veja bem, chegou isso, acharam? Versículo 14. Marcos 6, versículo 14. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, com peso na consciência, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo. Vamos substituir Herodias pelo capeta, né? O odiava, querendo matá-lo, e não podia. Queria matar quem? Matar João Batista. Porque o João Batista disse que não era lícito ela possuir, né, a mulher. João Batista falava para Herodes que não era lícito ele possuir a mulher do irmão. E Herodias que odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Está vendo, amados? Isso aqui parece piriá. Você já estourou pipoca, que sempre fica uns grãos que não estoura, né? Então Herodes era assim, ele gostava de ouvir João, de boa palavra, né? Bom ouvir palavra, mas nunca mudou. Nunca muda. Tem gente que ouve, gosta de estar na igreja, gosta de ouvir a palavra, mas não muda. É o piriá. E aí o que aconteceu? E chegando o quê? Como é que está na sua Bíblia? Tem Bíblia que está escrito ocasião oportuna. Isso. E chegando um dia favorável, né? O diabo espera o dia favorável para atacar o servo de Deus. Tem Bíblia que está escrito ocasião oportuna.
E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des um prato a cabeça de João Batista. Entristeceu profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Então, amados, às vezes o diabo, ele espera uma ocasião oportuna para tragar o servo de Deus, né? Tragar. Talvez não é nem aquilo que a pessoa quer fazer, mas por quê? Por causa da pressão, aí a pessoa acaba fazendo, né? Então, é isso que nós não podemos subestimar o inimigo. Precisamos estar vigilantes, porque ele está querendo tragar. Ele fica ao derredor querendo uma presa para tragar. E outro fato é que o inimigo, lá no paraíso, esse aqui eu nem vou ler aqui, que vocês sabem disso, né? Lá no Adão e Eva, né? Virou para Eva e disse que se Eva comesse o fruto, que ela seria igual a Deus, que não tinha problema nenhum dela comer. E você sabe a história, que ela comeu, aí o pecado veio ao mundo, e com o pecado veio a morte, tanto física como espiritual. Aí depois Satanás esperou uma ocasião oportuna, porque Deus mandou o filho dele para resolver o problema do pecado. E aí, então, o inimigo ficou lá, observando, atento o que ia acontecer. E quando o Filho de Deus, então está lá no deserto, Satanás chega para ele e fala o quê? Se tu és filho de Deus, lançando o quê? Dúvida na mente, propondo para que Jesus pecasse. Se tu és filho de Deus, porque está dizendo, você pode tudo, porque você é filho de Deus, você pode transformar essa pedra em pães. E o interessante é que o inimigo das nossas almas, ele não vai vir para você quando você estiver forte. Ele vai vir para você quando você estiver descansado, né? Após uma vitória, ele vai vir. Então fica vigilante. Então, se tu és filho de Deus, né? Atira aqui de baixo. E aí Jesus tinha uma arma. A única arma de ataque é a palavra de Deus, né? Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Atira aqui de baixo, né? É dada uma ordem a seu respeito, né? Se você tropeçar e cair, os anjos de Deus vão te segurar. Então Jesus falou: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você me adorar, eu darei todo esse mundo para você. E está escrito: somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Aleluia. Então o inimigo, ele é sutil. Eu quero te dizer uma coisa: vigia seus pensamentos, sua mente, seu coração. De tudo que deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque nós temos que ter o coração limpo para servir a Deus, né? Para ser chamado filhos de Deus. Então aqui, e lá na cruz, agora é para terminar mesmo, viu, gente? Eu sei que você está doido para jantar, para tomar o caldinho gostoso que a irmã fez, né?
Glória a Deus. E aqui, a última coisa aqui. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado na cruz do meio. Havia um ladrão da direita e o ladrão da esquerda. O ladrão da esquerda disse para ele: se tu és filho de Deus, o diabo esperou uma ocasião oportuna. É quando você está todo lascado que ele aparece. Oportuna. Ele estava lá morrendo, querendo sair dali. Você acha que ele não queria? Queria. Mas o propósito de Deus foi maior, né? O propósito de Deus. Então ele tinha isso na mente. Todas as vezes que o dia mal vier para você, você vai lembrar quem é você, qual é a sua identidade, para que Deus te chamou. E você não vai cair nas garras de Satanás. Então aí, se tu és filho de Deus, desce aí dessa cruz. E Jesus não respondeu palavra. E o outro ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Aleluia. Então é isso, amados. Então, após uma vitória, como vocês viram aqui em Josué, capítulo 6, depois deles rodearem, a ordem foi rodear calado. Só no último dia você vai dar o seu grito, você vai contar o seu testemunho aqui, dar o seu grito da vitória, né? E hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos dar um glória a Deus na 7ª volta. Creia que você já recebeu, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador. Você já recebeu a sua bênção. Agora não deixa o inimigo tirar ela de você. Não deixa ele colocar dúvida na sua mente. Amém, amados? Então vamos ficar de pé. Gostaria de chamar aqui o irmão que toca a muralha. Vem o irmão Aguinaldo, o irmão Nilson, pastor José. Aleluia. Segura aí o seu papel da sua bênção. Glória a Deus. Segue o pastor, né? Fique em posição. Glória a Deus. Aleluia. Só um instante aqui. Só um instante. Peraí. Só um instantinho. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor o seguia. A presença do Senhor vai te acompanhar. Você crê nisso? Amém. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Presta atenção numa coisa aqui. A retaguarda.